1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 19, carta escrita pelo apóstolo Paulo, ao qual era um homem muito usado por Deus, um homem muito espiritual, um homem muito de fé, mas olhe bem o que ele nos ensina através da palavra de Deus. Todos acharam? Diz assim: não extingais o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí somente, amém? Pai, em nome de Jesus, leva-nos a compreender a Tua palavra para as nossas vidas nesta manhã e ajuda-nos a sairmos daqui, Senhor, diferentes, tocados e transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando você olha para esse texto da palavra de Deus, quando você olha para toda a Bíblia Sagrada, a primeira impressão que vem na nossa mente, queridos, é que tudo é no Espírito, através do Espírito, tudo somente através da fé. Isso sim é uma verdade, mas também não é somente isso. Quando você olha aqui para a palavra de Deus, você vê aqui, não extingai o Espírito, fala de profecia, fala de você reter o bem, fala de você fugir da aparência do mal, tudo isso fala de uma questão de espiritualidade, de hábitos, de procedência, mas não para por aí. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo, olha, Jesus um dia ele vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja, Jesus vai voltar de novo, ele vai aparecer de novo, e quando ele aparecer de novo, Paulo diz assim, que ele espera nos encontrar bem no espírito, na alma e também no corpo. É o que o texto aqui diz da palavra, espírito, alma e corpo. O corpo está colocado aqui em último plano, mas não quer dizer, então, que é de menor importância. É de suma importância quanto a alma e quanto o espírito. Só que quando nós acabamos abraçando a fé ou uma vida espiritual, nós achamos que somente cuidar dessa área, tudo agora vai dar certo. E não é bem dessa forma, não é bem dessa maneira. Você vai ter que prestar atenção, sim, na área espiritual, na área emocional e também na área física. A atenção é nessas três áreas. E a gente tem só uma tendência assim, de cuidar de uma área, que é o espírito, achando que dessa forma, dessa maneira, todas as outras áreas vão dar certo. E não é bem dessa forma, não é bem dessa maneira. Você pode cuidar muito bem da sua vida espiritual, mas também você tem que cuidar muito bem da sua vida emocional. Você pode orar a Deus pela sua casa, você pode orar a Deus pela sua família, você deve orar pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos, mas não somente ficar orando, mas agir em cima disso. Se você ora por uma restauração no casamento, Deus ele vai te ajudar na restauração do seu casamento, sim. Mas se você não for em direção à esposa, pedir perdão, abraçar, sair com ela, namorar ela, não vai acontecer nada. Na área espiritual está tudo pronto, preparado, mas espera aí, você só é espírito? Você não tem uma alma? Claro que você tem. Você não tem um corpo? Claro que você tem. Aí você vai ter que aprender o quê? Se relacionar devidamente com seu cônjuge, saber relacionar devidamente com sua casa e sua família. Eu conheço muitos pais que oram pelos seus filhos, pedem para que Deus toque os seus filhos e tal, e Deus vai fazer isso. Só que quem ele vai usar para fazer isso? O pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe não passar tempo com os filhos, não abraçar os filhos, não beijar os filhos, não passear com os filhos, vai colocar por terra toda a sua oração. Por quê? Porque a gente não é só feito de espírito, a gente tem uma alma, emoções que precisam ser tocadas. Deus vai ajudar a gente nessa área, sim. Mas é incrível que quase toda a ação de Deus, Deus sempre vai usar pessoas. E aqui é onde a gente erra, queridos. A gente acaba orando por coisas e achamos que Deus vai fazer tudo somente através dele e da sua graça. Deus pode intervir? Pode. Deus pode fazer muita coisa? Pode. Mas não é somente dessa forma, dessa maneira. Deus vai nos usar. Amém?
Então, nós não temos só um espírito, nós temos uma alma, sede das nossas emoções, e também nós temos o nosso corpo, que se você não prestar atenção e não cuidar dele, Deus não vai fazer isso por você. Você pode, de repente, acontecer alguma coisa com o seu corpo, uma enfermidade, alguma coisa nesse sentido, e Deus pode intervir, pode curar, pode sarar, Ele pode fazer isso, é promessa de Deus. Mas é responsabilidade nossa, gente, cuidarmos bem da nossa saúde. O tempo vai passando, você não vai ganhando saúde, o tempo vai passando, você vai perdendo a sua saúde. É a tendência, é natural isso. E se você não cuidar, você pode acelerar o processo. Então é onde você começa a ter problema, quando na verdade não era para você ter problema tão cedo ainda. Mas é por causa de um descuido nosso. Eu já vi muitas pessoas que quando vêm pela fé, ele acha que tudo é pela fé, então ele começa a comer de tudo que tem pela frente. Ele vai diante de uma mesa, ele começa a orar: Pai, em nome de Jesus, que eu venha comer tudo isso daqui, e nada venha me fazer mal. Eu já vi gente orando dessa forma, dessa maneira. E ele vai, pá, e come tudo que ele tem pela frente, que ele gosta e tal, tudo. Aí começa o quê? Dar problema no corpo. Começa a trazer dificuldades no físico. E quando o físico para, a emoção não fica boa. Quando o físico para, a espiritualidade também não fica boa. As três coisas estão interligadas uma com a outra. E eu comecei a perceber que nós temos orado, nos movido no âmbito do espírito, mas de repente a causa está nas emoções. Nós temos nos movido, às vezes, no espírito, na emoção, e de repente a causa está no físico. Aí não adianta você dar remédio só para uma área, sendo que, na verdade, a raiz do problema é outra. Se é no físico, não adianta somente orar. Tem que agir também nessa direção. É onde a gente precisa ir no médico, é onde a gente precisa entender o que a gente está comendo, onde a gente precisa entender que fase da nossa vida nós estamos, para começar a comer de forma apropriada, para que a nossa vida mude e seja transformada. Amém? Eu me lembro quando eu comecei na fé, eu queria tirar o atraso, por ter vivido 25 anos, uma vida assim, vã e inútil. Então eu começo a correr na obra, eu quero fazer de tudo, eu quero estar onde os crentes estão, eu não tenho parada, e de repente o meu pai na fé, ele vem e ele conta uma historinha para mim, para trazer o quê? Equilíbrio. Ele fala da seguinte forma, que um rei chamou um cavaleiro e ele deu uma mensagem para ele. E ele tinha que alcançar 7 cidades que pertenciam àquele reino. E a mensagem era de urgência, era de grande urgência. Então aquele cavaleiro, ele pega o cavalo e ele acelera o cavalo. O cavalo não acelera, né? Mas entenda bem o que eu estou dizendo. Ele mete o rei no cavalo para que o cavalo corra, porque a mensagem é urgente, é uma mensagem assim, de salvação. São 7 cidades que precisam ser alcançadas com urgência. Ele vai batendo no cavalo para que o cavalinho dê tudo ali. Ele chega na primeira cidade, na segunda cidade, na terceira cidade, e ele continua sentando o rei no animalzinho, vai batendo. Quando chega na 5ª cidade, o animal ele falece, ele morre. E o homem fica desesperado, ele falou: puxa, eu tenho a 6ª e 7ª cidade para alcançar, agora eu não tenho mais cavalo, o cavalo morreu, e o cavalo, perdi ele, e ele vai a pé tentando alcançar essa 6ª e 7ª cidade. O que acontece? Não dá tempo. A 6ª e 7ª cidade perecem, a mensagem não chega a tempo. Por quê? Porque ele judiou demais do cavalo. E o meu pai na fé, ele fala assim: essa história tem a ver com o nosso corpo. Nós temos urgências na vida. Tem coisas que a gente precisa fazer que são realmente urgentes, são de real necessidades mesmo, mas se a gente judiar do nosso corpo, passar do limite do nosso corpo, não respeitar o limite do nosso corpo, o nosso corpo ele vai sofrer as consequências, ele vai parar antes do tempo, e aquilo que nós deveríamos fazer, ou aonde nós deveríamos chegar, nós não vamos conseguir chegar, nós não vamos conseguir estar lá, porque nós somos imprudentes com o nosso corpo. Se o seu corpo parar, você não consegue amar devidamente a pessoa que está ao seu lado.
Se o seu corpo parar, você não tem mais possibilidade de brincar com seus filhos, de participar do crescimento dos teus filhos. Se o seu corpo parar, você não tem mais condições de orar. Então, olha a importância do nosso corpo. Chega um determinado momento, queridos, que o nosso corpo ele fica tão debilitado por não respeitarmos os limites dele, que a gente, sendo pessoas tão espirituais, a gente está tendo dificuldadezinha de dobrar o joelho. Porque já começa a doer tudo, gente. O corpo já começa a reclamar. Você vai ajoelhar hoje, aí se dá 3 minutinhos, 30 segundos, já começa a dar cãibra, a dor já sobe pelas costas, aquela coisa toda, você já não consegue ajoelhar. Aí você repreende o inferno, repreende Satanás, repreende o espírito de enfermidade, não muda nada, porque não é espiritual, é físico. Você está judiando do seu cavalinho, e o cavalinho já está dando sintomas de que ele vai parar, que ele já está pedindo as contas. Aí você jejua, lê a palavra de Deus, aí você repreende as trevas de novo, mas aí termina o culto, você se enche de McDonald's, aí vem a Coca-Cola, aí você manda ela para dentro, aí depois em cima disso, aí você vai mais 2, 3 churros em cima, vai para casa, antes de deitar já manda já 3 cafezinhos preto para dentro, para acordar super gank, aí já vai um Red Bull em cima, né? Aí você, vai corpinho, você tem que aguentar o tranco. Aí chega uma hora, uma bela manhã, você vai levantar, você não levanta. Está tudo travado. Aí você repreende a doença, a enfermidade, o Espírito de Deus vai te dar um alívio, porque a promessa nos curar, nos sarar, graças a Deus. Aí você é restabelecido de novo, mas se você não mudar o seu estilo de vida, o cavalinho vai dar problema, o cavalinho vai arriar, vai bater as botas antes do tempo, e nós vamos ficar lesados. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui, olha, cuida do teu espírito, cuida da tua alma, e cuida também do teu corpo. Nós somos hoje uma geração, queridos, extremistas. A gente vai para os extremos. É difícil a gente adquirir equilíbrio. Ou a gente não faz nada com o nosso corpo e achamos que só orar vai resolver tudo, e não observamos a má alimentação, não observamos o descanso apropriado, não observamos o exercício que nós precisamos fazer, e de repente a gente vai para o outro extremo. A gente agora só quer viver para o físico, né? Aí a gente vira um crossfiteiro, né, e tal, tudo. Agora o negócio é fazer crossfit, né, porque a academia não está com nada. O negócio é entrar no crossfit, né, que não sabe o que é essas coisas. É onde você vê aqueles caras virando pneu. O cara pega aquela marreta de 5 quilos, vai bater uma laje agora. Aí ele põe um cabo de aço nas costas, sai puxando assim uma caminhonete. Tem que romper agora todos os limites físicos, né? Ele sobe corda, ele sabe, aquelas coisas assim que eu olho assim e falo assim, meu Deus, isso não é cuidar do corpo, isso é ser um burro de carga. Isso não é fazer exercício, isso aí já é uma outra coisa assim que eu acho isso uma aberração. Você ficar virando pneu de trator, tentando carregar caminhonete nas costas, levantando 50 quilos de concreto e tal, tudo. Absurdo, isso não é cuidar do corpo, isso são os extremos. Isso já é o culto ao corpo, é um culto, é cultuar o corpo. Se você não tiver aquele tanquinho assim trincado, se você não tiver aquele bíceps, se você não tiver aquela aparência física, você não é, né? Aí então a gente vai para o outro extremo, aonde agora você vai comer o ovo cozido, você tem que saber se aquele ovo, a galinha estava estressada ou não. Falo, pelo amor de Deus, não dá. Aí você fica assim, Jesus, e agora? O que eu como? Não coma isso nunca e jamais. Não faça isso nunca e jamais. Aí daqui a pouco você vê outra coisa lá, diz assim, sempre faça isso e aquilo outro. Aí você fica assim, agora, o que eu faço? Entenda a sua idade. Entenda que você não pode mais comer como você comia antes, você mudou, o seu corpo mudou, a sua realidade mudou. Entenda isso. A gente precisa amadurecer no nosso espírito, nas nossas emoções, e também entender o nosso corpinho, querido. Não adianta a gente agora, com essa idade toda que a gente está aqui, por mais novo que você seja, que você está aqui,
Não adianta você querer comer como se fosse uma criança de 5 anos. Não adianta mais fazer isso. Você querer comer o que você quer comer, o que você somente gosta de comer, você vai ter problema, você vai ter dificuldades. Hoje nós temos criança com diabetes. Hoje nós temos crianças enfermas, sofrendo com essas coisas, porque nós achamos que só trazer para a igreja, ensinar o caminho que Jesus andou é o suficiente. Não é verdade, queridos. Nós temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. Cada área precisa ser cuidada devidamente. Aí nós somos uma geração que vai para os extremos. Não fazemos nada com o corpo, ou quando nós vamos fazer alguma coisa, esquecemos das emoções, esquecemos da família, esquecemos do casamento. Aí onde você vê aquele cara que só faz academia, só vive para academia, só vive para o esporte, só vive para criar bíceps, só vive para criar abdominal, esquece de cuidar da família, do casamento, esquece dos filhos, vive somente para si. Aí vai para esse extremo, queridos. A gente precisa encontrar o equilíbrio, gente. O equilíbrio é a chave do sucesso. Precisamos cuidar do nosso espírito, sim, cuidar da nossa alma e tomar conta do nosso corpo. Eu nunca falei nada na igreja sobre essas questões do corpo, mas de um tempo para cá eu percebi pela minha própria vida e por outras situações. Anos atrás eu conheci um rapaz que se desviou da igreja porque o pai morreu, porque o pai faleceu. E ele culpava a Deus. Ele dizia para mim, pastor, por que Deus levou o meu pai tão cedo? A gente era tudo criança, a gente era tudo pequeno. E eu fiquei assim, meu Deus, por que o Senhor fez isso? E o meu pai, ele era pastor, e o meu pai servia o Senhor, e o meu pai era um excelente pastor. Por que Deus levou o meu pai? E eu fiquei olhando a situação, falei, Deus... o Senhor não é um Deus que guarda, o Senhor não é um Deus que livra de todo mal, a tua palavra não declara que o Senhor nos dá saúde perfeita. Até eu mesmo fiz a pergunta, Deus, por que o Senhor levou o pai do rapaz? E a família entrou assim, gente, era tudo crianças pequenas, aí a mãe teve que se virar para criar aquelas crianças pequenas e tal, tudo. Aí você olha assim, você fala assim, puxa, por que Deus fez isso? E eu fui perguntar para Deus, o Senhor fez isso mesmo? Foi de verdade isso que aconteceu? E Deus falou comigo, não fui eu não tenho nada a ver com essa história, mas Senhor, Ele te servia assim, Ele me servia, mas a boca dele, quem manda, quem governa, é o desejo. Eu falei, como assim? Eu falei, churrasco demais, comeu demais, comeu só aquilo que gostava, mandava ver. Era gordura em cima de gordura. E era daquelas igrejas que você fazer esporte é pecado. Você jogar uma bola é pecado. Você cuidar do corpo é vaidade. Isso não pode, aquilo outro não pode. Deus falou comigo, Ele morreu pela boca. Ele comeu simplesmente tudo o que Ele quis e Ele infartou, porque o colesterol foi lá em cima. E daí em diante eu começo a perceber, queridos, que tem um monte de pessoas ficando doentes, enfermas, não é porque um demônio está lá visitando, é descuido da saúde. Ele está comendo sabe o MM? E ele já passou dos 70 anos, e ele não come um pacotinho, tem que comer o pacote todo. O padrasto da minha esposa, ele era aposentado, eu falei, eu quero curtir minha aposentadoria. Ligava a televisão, colocava um pacote, gente, do lado, e ia mandando. Um dia todo mundo vai morrer mesmo, é o que ele dizia. E mandava ver. E o que aconteceu? Morreu da pior forma possível. Não morreu de vez, foi dando trabalho. Era para ter terminado a vida dessa forma? Não. Deus diz na sua palavra que os seus dias, os nossos dias, Ele cumprirá sobre as nossas vidas, e de boa velhice, nós iremos morrer de boa velhice. Quando você olha uma pessoa definhando numa cama, você acha que isso é justo? Uma pessoa que lutou a vida inteira, gambateou a vida toda, terminar daquela forma, terminar daquela maneira, definhando numa cama, você acha que isso é justo? Você acha que isso é de Deus? Você acha que Deus faz isso? Não. Os anos vão se passando
e o nosso corpo vão sofrendo as consequências, gente, da gente não cuidar bem deles. Por exemplo, aqui no Japão. Aqui no Japão, a população é conhecida como uma população, gente, que vive muito, muito. E eu pergunto para você, você acha que o japonês ele vive muito por causa da espiritualidade dele, por causa do fervor espiritual dele, por causa da fé que ele tem em Jesus Cristo? Você acha que ele vive muito por causa disso? Não. Eles não têm espiritualidade nesse sentido. É por causa das fortes emoções? Não. Simplesmente por causa de um detalhe. Eles observam muito bem a disciplina alimentar. Come certinho, dorme certinho, faz os seus exercíciozinhos e estão aí. Você vê, meu Deus do céu, os meus vizinhos eles têm mais de 80 anos e eu não acredito que eles têm mais de 80 anos. Eu vejo eles fazendo coisa que eu olho assim, eu falei, eu tenho 47 anos, eu não faço isso. Eu não faço isso. Esses dias eu passei vergonha. Esses dias eu subindo a escada do hospital, usando corrimão, 47 anos. E daqui a pouco eu olho assim do meu lado esquerdo, eu estou percebendo que está todo mundo me passando. Eu falei, caramba, está todo mundo me passando. Aquela dorzinha assim no nervinho ciático, e você lá se puxando na escada, subindo, oh Deus me cura, oh Deus me sara. E as pessoas tudo te ultrapassando. Aí daqui a pouco eu olho assim, ninguém era jovem. Ninguém. Todos com mais de 70 anos para cima. E eu olhando assim, os dois de cima, subindo assim, Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Aí você fica com aquela ira santa. Deus, eu te sirvo, eu estou na tua obra, e isso, aquilo, outro. E eles não te conhecem, o Senhor, estão subindo essa escada como se fosse, sabe, um boi selvagem, cheio de saúde. Por quê? Porque o velhinho ali, o tchanzinho que te está ultrapassando na ladeira, ele cuida bem da saúde dele, ele se alimenta bem. Você vai ver se ele toma Coca-Cola tarde da noite, você vê se ele vive de Red Bull, de forma nenhuma. Você vê se ele vive na internet, criando pança, de forma alguma. Eles estão lá no Coen, com taifu, caindo neve, eles estão lá no Coen. Jogando o joguinho deles. Estão lá. Tem aquela tempestade, você vê eles lá na rua. Fazendo o quê? Cuidando bem do seu corpo, cuidando bem da sua saúde. Aí o que acontece? Vive longos dias, gente. Não dá trabalho para ninguém. Tem força, vigor, saúde para fazer as coisas. Aí dá tudo certo, gente. Então, a gente precisa cuidar muito dessa área, porque a gente só cuida de uma área e a outra a gente deixa assim. Deus vai cuidar disso. Não, seu corpo, quem cuida é você, querido. Você que tem que tomar cuidado do seu corpo, você que tem que prestar atenção no seu corpo. Quando vem essas dores, é o corpo dizendo, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Vai verificar. A gente demora para verificar, ou nunca vai verificar, nunca faz exames para entender o que está acontecendo conosco. E às vezes Deus quer dar o livramento através disso, sabia? Prudência. Isso chama prudência. Você tem uma dor, está doendo, eu repreendo ela em nome de Jesus, mas você não vai ver. Você não vai cuidar, porque você espera que de forma divina você seja sarado. E aqui que entra um conceito errado que eu quero que vocês entendam nessa manhã. Olha o que aconteceu comigo. Hoje eu não tenho mais essa visão esquerda. Por quê? Porque faltou prudência, eu era jovem, e eu queria, em nome de Jesus, ser curado. Eu queria ser curado de uma forma sobrenatural. Eu queria ser tocado pelo toque divino de Deus. Mas quando eu tinha crise, e eu ia para o hospital, o médico dizia assim, eu preciso te internar. Eu dizia, eu não posso ficar internado. Eu não quero ficar internado, porque eu, conhecedor da fé, eu achava que dessa forma, dessa maneira, isso era falta de fé. Deus prometeu cura, sim, Ele prometeu cura, mas de que forma Ele vai fazer isso, você não sabe. Às vezes vai ser sobrenatural, sim, mas às vezes Ele vai usar um homem chamado doutor. Às vezes Ele vai usar um homem chamado comprimido. Às vezes Ele vai usar algo chamado prudência.
E aí onde você entra por essa porta e você é curado, e você é sarado. Deus tem os seus meios, as suas formas, as suas maneiras. Quem falou que ir no hospital, quem falou que de você ir no hospital, quem falou de você cuidar do seu corpo, é falta de fé. Aonde está escrito isso? Não, isso é um conceito nosso. A gente acha que Deus vai cuidar disso, e não é dessa forma. O corpo pertence a você. Não somente a você, mas também a Bíblia diz, o seu corpo, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. E se a gente falar de templo, que é uma estrutura física com o passar do tempo, ela desgasta. Precisa do quê? De reforma. O nosso corpo, de tempos em tempos, ele precisa passar por uma bateria de exames e por uma reforma. A gente tem que parar de comer algumas coisas, começar a fazer mais exercício, parar com a vida sedentária, para que a nossa vida, gente, prolongue. Se você não estiver cuidando do seu corpo, não tem como cuidar do seu casamento. Se você não estiver cuidando do teu corpo, não tem como cuidar dos teus filhos. Se você não estiver cuidando do teu corpo, não tem como cuidar do seu trabalho, não tem como cuidar da tua vida espiritual, queridos. Eu esses dias escutando um pregador falar, e ele estava falando justamente sobre essa questão do corpo. E ele começou uma série de pregações na igreja dele, falando simplesmente sobre corpo, má alimentação, etc, etc, porque pessoas começaram a morrer. As pessoas estão morrendo hoje, gente, pela boca. As pessoas estão morrendo, gente, pela má alimentação. Nunca houve, numa época como a nossa, gente, tanto material sendo publicado e divulgado acerca de má alimentação e de uma boa alimentação. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo pela boca. E esse pastor ele começou a pregar sobre as questões do corpo humano, porque várias pessoas na igreja dele estavam morrendo, estavam sofrendo ataque cardíaco. Ele estava fazendo vários cultos fúnebres. E ele começou a orar e repreender, falou, isso é um espírito de morte que deve estar vindo sobre a igreja e tal, tudo, levando os santos. E Deus disse assim, não é isso não. É o meu povo que está se alimentando mal e eles estão morrendo pelo que eles estão comendo. Quando eu escutei isso, eu falei assim, peraí, como é que é isso aí? E comecei a prestar atenção naquilo. E o que ele estava falando era pura verdade. Você repreende a pressão alta, você repreende o colesterol, mas você não se afasta da lanchonete. Você não se afasta do fast food. Aí depois você quer ter todo um desempenho. Não vai. Você sabia que tem muita coisa na nossa vida espiritual que não vai para frente porque está atrelado com o corpo? Porque o seu corpinho não está acompanhando. Aí você quer porque você quer exercitar a oração ou o louvor, alguma coisa nesse sentido, e o seu corpo simplesmente não acompanha. Está debilitado. Está precisando de vitamina. Às vezes você está com todo um peso, mas está debilitado. Está faltando vitamina, está faltando proteínas. Você sabia que dependendo de alguma substância do nosso corpo, se não tiver, você fica com o seu emocional abalado? Se você tiver falta de certa substância no seu organismo, as suas emoções vão lá embaixo. Existe um nível de depressão que acontece, gente, por desnutrição, por falta de determinada substância no corpo. Não é nada acontecendo no espírito, não é nada acontecendo nas emoções, é no corpo, o corpinho está debilitado. O cara só come arroz e salsicha o dia todo. Eu tenho um amigo, gente, que ele só come isso, salsicha e arroz. Arroz e salsicha. O que você vai comer hoje? Arroz branco, com o quê? Com salsicha. Eu falei, cara, come uma salada. Meu Deus, muda isso aí, come uma bisteca. Eu não consigo, eu não aguento. Eu falei, como você não aguenta? Ele foi criado pela mamãe só dessa forma. Aí o que acontece? Chegou a idade, bateu os 40, está quase batendo nos 50, o corpinho está funcionando? Não funciona. Imagina você se mover a sua existência toda só na base de salsicha e arroz branco. Não vai funcionar, o corpo vai parar, o corpo precisa de muitas outras coisas. Aí você tasca a oração em cima, corpo reage, corpo cria força, saúde e vigor. Aí o Espírito Santo vem assim, dá aquela soprada, só para tirar você daquela situação difícil. Mas para quê? Para você continuar comendo salsicha, começar enchendo a barriga de arroz branco? Não. Ele te dá
o impulso para você voltar a fazer o que é certo. Busque uma nutricionista. Aliás, as irmãs tiveram esses dias, né? Aula de nutrição aqui embaixo. Olha que coisa linda. Só que aí o que acontece? Entra a questão do domínio próprio, gente. Eu vejo as pessoas assistindo cada coisa, eu falo assim, meu Deus, agora não vai comer isso nunca mais, né? Olha o que acontece com o seu corpo quando você vive de fast food. Aí você assiste tudo aquilo, enche você de pânico e pavor. Meu Deus do céu, isso vai para o meu sangue, isso vai para as minhas entranhas, isso vai ficar alojado no meu cérebro. Aí você pensa, nossa, nunca mais vai comer, nunca mais vai tocar naquilo, né? A próxima mesa que está montado ali, a gente já olha assim e fala, segunda-feira eu começo. Aí, pá, parte para cima, come tudo aquilo. Aí você sente assim uma lentidão. Aí você sente assim pesado. Você quer ser mais rápido, você quer ser mais ágil, você quer pensar de forma mais clara, mas de repente, sabe, tem um peso todo assim. Opressão! Uma opressão, o inimigo que chegou e tal e tudo. O sangue, gente. A Bíblia diz que a vida está no sangue. E a gente polui o nosso sangue. Aí está lá seu coração lá, fazendo maior força para bombear aquele sangue, gente, que só tem glicose, só tem gordura. Aquele sangue não vem assim, sabe, correndo com agilidade. Está aquele sangue grosso, gordura, açúcar, energético, e o coraçãozinho lá. Chega uma hora que sabe o que acontece? Ele diz assim, eu não aguento mais. Não aguento mais. Agora, é o diabo que empurra o prato para a gente? Não, não é. É alguém que coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, tome esse sorvete agora. E coloque efo em cima ainda, né? Não, não é, gente. É alguma coisa que não está legal na gente. É alguma coisa que não está legal na nossa alma, é alguma coisa que não está legal no nosso espírito, e vai desaguar onde? No seu corpinho. O seu corpo vai pagar o preço. Aí a gente não se exercita. Entre esse outro lado. Você precisa exercitar o seu corpo, é uma necessidade. A medicina fala, passou dos 30, é necessário exercício físico. Queridos, olha como é que tudo tem a ver uma coisa com a outra. Quando o governo quer tirar os jovens das ruas, quando o governo quer tirar os jovens da violência, do crack, das drogas, qual é o programa que o governo coloca para os jovens fazerem? Esporte. Esporte, se exercitar, faz com que o organismo fique limpo e haja uma disposição mental, gente, muito melhor. Você sabia que muitos de nós não têm uma certa disposição mental, gente? Não é por falta de espiritualidade, é por causa que o corpo, na verdade, gente, está travando tudo. Já foi comprovado, gente, que jovens que tiveram grande dependência química, o corpo viciado na química, que vicia o cérebro, que toca as emoções, que faz com que as emoções fiquem em frangalhos, pegarem esses jovens, colocarem eles para fazer atividade física, cuidar do corpo, tiveram libertação nas emoções e libertação na mente. O pessoal que faz educação física, nós temos 2 professores aqui de educação física, olha que coisa bacana, gente. Olha o socorro de Deus para a nossa vida. Eles ensinam que uma disciplina no exercício vai construir em nós um caráter, gente, mais seguro. Mais seguro, né? Eu quero encerrar essa palavra lendo com vocês Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A gente precisa cuidar do nosso físico. Se a gente quiser viver longos dias, se a gente quiser chegar aonde a gente quer chegar, a gente precisa cuidar melhor
da nossa saúde, querido. Nós precisamos. Senão daqui a alguns dias a gente não vai conseguir mais orar, jejuar. Eu conheço pessoas hoje que não conseguem mais jejuar, gente, que é uma prática espiritual. Por quê? Porque o corpo, gente, debilitou um tanto. Que se ele ficar sem uma única refeição, já desmaia, já passa mal, porque o corpo debilitou. Eu conheço pessoas hoje, gente, que gostariam de ter um desempenho físico melhor para acompanhar os seus filhos, mas porque não cuidou do corpo, não consegue. Vai perder isso na sua vida. Pessoas, gente, que gostariam de ver um casamento maravilhoso, não conseguem mais ter um certo desempenho. Por quê? Porque perdeu a saúde, gente. Tem coisas no nosso corpo, gente, que quando você perde o seu desempenho, todo mundo aqui é adulto, sexual, muda. Sabia que isso é má alimentação, mau cuidado do seu corpo? Muda, gente. Aí você quer ter todo um certo desempenho romântico, o corpo não ajuda, não acompanha. Entendeu? Vai fazer aquele lance, ai, as costas, daquela cãibrinha assim, tal, tudo. E não é uma questão espiritual, é física, física. A gente aqui no Japão trabalha, se desestressa aonde? A gente se desestressa no sedentarismo. No sedentarismo. Tirando o nosso atleta de Cristo que está lá no fundo, que corre todos os dias, né? Mas a gente se desestressa onde? No sedentarismo. Colocamos alguma coisa para assistir, alguma coisa pretinha para tomar, geladinha, né? Aquela baciona de pipoca, né? E tem uns que vêm e jogam ainda assim, crime, negócio de meu Deus, a pipoca já é super calórica, aí o pessoal vem e derrama aquele negócio por cima lá, como é que chama? Isso, o cremutizo ainda, Jesus Cristo de Nazaré, né? Olha só, Gálatas 5, verso 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impurezas, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes, ou seja, parecido com isso. A estas coisas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bebedice, o que é bebedice, gente? Beber. Aí quando a gente olha aqui bebedice, a gente fala assim, puxa, estou fora, não bebo cachaça, não bebo aquela branquinha, né, não bebo cunhaque e tal, tudo, mas você, tirando isso, o que tem pela frente, você bebe. Tem gente que não toma água, nunca vi isso, o seu corpo precisa de água, e tem gente que só toma Coca-Cola, tem gente que só toma aquele negócio lá, Meron Soda, que o pessoal fala que é um veneno. Os nutricionistas, eles dizem assim, se tem uma coisa que jamais o ser humano deveria beber, refrigerante e suco. Eles falam que isso é um veneno, gente. E tem gente que vai dormir e acorda, e no meio da noite vai lá e só toma essas coisas. Aí ele tem dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Aí ele pensa, algum espírito entrou aqui na minha casa. Não, é algo que você mandou para dentro da sua boquinha. Bebedice, glutonarias. Aí quando fala glutonaria, todo mundo olha para aquele que está acima do pezinho. Né? Ah, eu não sou glutão. Né? Falou em glutonaria, todo mundo olha para os gordinhos. Isso não é verdade. E os falsos magros? Vamos falar deles aqui agora. O falso magro. A gente estava numa reunião de pastores e tinha um pastor lá assim, super magrinho assim, e a gente olhando para ele assim, e ele falando, né, da saúde dele, o pessoal falou, você é um falso magro. Eu falei, imagina. Não, você é um falso magro. Dentro de você tem um gordinho escondido aí. E ele, imagina, olha meu peso, olha meu físico e tal. Isso nunca será possível. Tá gordinho pelo lado de dentro. As veias, gente, estão explodindo, estão estourando. As entranhas, gente, os órgãos internos quase não conseguem mais funcionar. Tem aquela gordura, como é que chama?
Isso, o colesterol, o tal do triglicérides, gente, meu Deus, caso sério, entendeu? Gordura no fígado, você já viu falar nisso? Gordura no fígado. Você olha, o cara está magérrimo, só que ele está num cansaço assim, gente, terrível. Aí você repreende o espírito do cansaço, da fadiga, o órgãozinho dele lá dentro, gente, está envolvido assim, ó. Só gordura, gente. O bichinho assim, está suando para conseguir funcionar. Só gordura assim, gente. Sufocando o bichinho ali. Ele está quase parando, entendeu? Aí culpa de quem? De algum demônio? Culpa de quem? Nossa, gente. Não come, não exercita, não dorme bem. Aqui piorou a nossa situação, porque a gente não vai mais para a cama. A gente não vai, a gente só deita. A gente não consegue mais descansar. A gente tem uma vida, gente, tão cheia de coisas, que você vai dormir, aí, em vez de você dormir, você não dorme, sua cabeça começa a processar mil e uma coisas, porque você teve aquele dia assim, hiper agitado, porque hoje em dia assim, você tem que fazer trocentas coisas no dia, porque senão você não é o cara, porque senão você não fez nada naquele dia. Aí você não consegue dormir adequadamente, come mal, não se exercita, bum! Verdadeira bomba, gente, acabou com o seu corpinho, já era. Romantismo no casamento, foi, já era. Atenção para as crianças, não tem, foi, já era. Ir para a igreja, às vezes não nem mais consegue, gente. Então, a gente está morrendo pela nossa boca. E aqui a Bíblia está dizendo que a gente precisa cuidar do nosso corpo, queridos. A gente precisa prestar atenção nisso. Último versículo que eu quero ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 6. E eu encerro. 1 Coríntios capítulo 6. O falso magro, gente. O falso magro termina assim. A gente foi no congresso de louvor na Igreja Batista em Haiti. Naquela época o pessoal diante do trono estava aí. No momento final, gente, tinha o que era do teclado, que era outro Fábio. Nessa igreja nunca faltou o Fábio. E o Fábio, gente, que era o nosso tecladista naquela época, pensa num cara magrinho, gente. Pensa, era o Fábio, magrinho. E a irmã chega assim no final e chama ele assim, olha, Deus está te dando um grande livramento, Deus está te dando um livramento de morte e tal, tudo. Aí você olhava assim, deve ser acidente de carro, alguma coisa assim, né? Deus está te livrando da morte. Aí não sei o que foi que aconteceu, na semana seguinte, exame de fábrica, Kensa, fez o Kensa, ligaram imediatamente para ele e falaram assim, você tem que buscar um médico imediatamente, o teu colesterol está para lá de estourado, a qualquer momento você vai sofrer um infarte. Pensa no rapaz novinho, gente, jovem, novinho, magro, seco, era esse rapaz, falso magro, gente. Então, tem gente que sobe na balança, ele olha assim e fala, puxa, eu tenho peso de adolescente ainda, não engordei nada ainda, olha, eu sou magrinho ainda, eu estou sequinho ainda. Olha que você pode ser um falso magro. Se você vive só de bolacha Oreo, sorvete, refrigerante, batata frita, frango frito, olha, não sei não, você pode ser um falso magro. Então, de repente, a gente olha assim, a gente fala assim, o glutão é o gordinho. Não, de repente tem um magro aí, gente, que, meu Deus, o que tiver pela frente, ele poda, ele ceifa. Eu vi outro dia um irmão também, magrinho, preparando o café. Eu falei, pelo amor de Deus, você quer se matar? Você não está tomando café. Coloca seis colheres de açúcar para tomar um café. Eu falei, meu Deus, você quer se matar. Porque não engorda, porque não tem dor de cabeça, porque não sente nada, aquilo tudo. Mas, gente, não é porque não está sentindo. Esse é o perigo, aquele que não tem sintoma. Isso que é o perigo. Ele come e não passa mal nunca. Então, ele acha que ele está zero bala, gente. Aí, onde, de repente, subitamente, você escuta, pessoa fulano de tal, morreu. O quê? Como assim? Uau, que injustiça. Nossa, foi embora tão cedo. Deus, por que o Senhor levou ele? Não foi Deus, foi isso. Foi isso que aconteceu. O falso magro está gordo pelo lado de dentro. Ele precisa prestar atenção nisso. Precisa prestar atenção nos hábitos.
Precisamos mudar isso. Isso é pecado. Estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Estamos acabando com a nossa existência, comendo coisas erradas. Vamos fazer um esportezinho, gente. Vamos mudar nossa alimentação. Vamos sair mais com a nossa família. Vamos caminhar mais. Vamos mudar isso. A gente não precisa de dinheiro, gente, para viver um romance. Pega na mão, né? Sai caminhando com tua esposa, sai caminhando com teus filhos. Olha que coisa bacana. Se conectando fisicamente, mentalmente, emocionalmente, fazendo um exercício junto, vai nos conectar em todas essas áreas. Aí você vai perceber que orar junto fica mais fácil. Aí você vai perceber que as emoções fluem mais fácil. Tudo fica mais fácil. Você já percebeu como é que o seu humor muda quando você tem dor? Esses dias eu estava muito mal-humorado, porque estava com muita dor no nervo. E algumas pessoas vinham falar comigo, pastor, pode fazer tal coisa? Pode! Posso fazer tal coisa? Não! E você, puxa, eu tenho que ser manso, humilde de coração, mas você está com dor. Seu humor muda. Aí não me vem falar que somente é no espírito que você tem que cuidar, não. É no espírito, nas emoções, no seu corpo. Que seu corpo desandar, a gente vai puxar vai puxar outra coisa, vai puxar tudo, vai tudo para o barranco. Então, não é somente nessas questões, nós temos espírito, alma e corpo, ao qual Paulo fala assim, cuida bem dessas 3 áreas. Porque quando Jesus vier, Ele quer que essas 3 áreas da nossa vida estejam em plena harmonia. Sai da televisão, sai do Face, sai da Coca-Cola, deixa o pudinzinho de lado, pega a tua família, sai para fora, vão caminhar, vão fazer alguma atividade juntos, vocês vão ver como é que isso vai conectar a vida de vocês. Amém? Aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, nem pertence a você, pertence ao Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, cuida bem do seu corpo, porque ele é morada do Espírito Santo. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Amém? Aqui Paulo fala aqui do corpo. Cuida do teu corpo, cuida do teu espírito que pertence a Deus. Amém? Com isso eu fecho essa mensagem. Eu quero orar com vocês, porque agora vem a cantina. E a gente vai orar para que Deus nos dê graça, para que a gente se exercite nessa direção. Amém? Olha só o que aconteceu. Um evangelista, ele era desses que não sentia nada, e ele tinha muita facilidade para ficar sem comer e sem beber água há muitos dias, e ele achava isso uma dádiva de Deus. Então, quando tinha situações que ele tinha que jejuar, ficar sem comer e sem tomar água, e você não pode ficar sem tomar água mais do que 3 dias. Você não pode. Você desidrata muito rápido. E ele, ele não sentia fome, ele não sentia sede, então ele ficava muitos dias sem beber nada e sem comer nada. E ele achava que isso era um dom de Deus. Aí um dia, gente, ele começa a vomitar sangue. Ele vai vomitando sangue, ele começa a passar mal, muito mal. Pegam ele, levam ele para o hospital. E a última cena que ele tem, gente, é dele entrando no hospital. Quando ele abre os olhos, ele está no céu. Ele morreu, ele partiu. E quando ele parte para o céu, não sei se foi Jesus, não sei se foi Deus que falou com ele. Mas quando ele chega no céu, e isso, gente, não é uma história. Isso é um testemunho que aconteceu com esse evangelista. Quando ele chega no céu, uma voz é dirigida a ele, dizendo assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu não sei. Ele falou assim, você morreu antes do tempo. Por que você já veio para cá? Ele falou, eu não sei o que aconteceu. Aí Deus começa a mostrar para ele o que foi que aconteceu. Vou mostrar o que foi que aconteceu com você. Ele fala assim, então, que nesse instante ele tem uma visão do quê? Do funeral dele na terra. Ele está no céu, ele morreu, foi para o céu, e no céu Deus mostra para ele o funeral dele na terra. E Deus fala para ele assim, escuta o que eles estão dizendo lá embaixo, acerca da sua morte. E o que é que as pessoas estavam dizendo no funeral?
Deus, por que o Senhor levou ele? Deus, por que o Senhor matou ele antes do tempo? A família chorando desesperadamente, ele foi tão prematuramente, ele foi tão cedo, nós esperávamos que ele ficasse mais tempo conosco. Aí Deus falou para ele assim: você está ouvindo o que as pessoas lá embaixo estão dizendo? Você foi imprudente com a sua saúde, você maltratou o seu corpo, e agora quem leva a culpa sou eu. E Deus disse assim, para que eles saibam que eu não tenho nada a ver com isso, eu vou fazer você voltar, você vai voltar, eu vou te dar mais uma chance, e aonde você for, aonde você pregar, você vai dizer essa mensagem para a minha igreja: cuidem do seu corpo, cuidem da sua saúde, porque se você não cuidar, algo prematuro pode acontecer, e Deus não tem nada a ver com isso. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Cuide da sua saúde que Deus te deu. Cuide do seu corpo que Deus te deu. Não maltrate ele. Respeite o descanso. Respeite a sua alimentação. Faça exercícios para que a sua vida seja totalmente abençoada. Espírito, alma e também corpo. Amém? Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado pelo Teu conselho, Senhor. Obrigado pela Tua direção, Senhor. Senhor, nós entendemos que nós temos um espírito e nós precisamos cuidar bem dele. Senhor, nós entendemos que nós temos uma alma e nós também precisamos cuidar bem dela. Senhor, mas também nós temos um corpo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde de uma forma prudente, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, nós não venhamos sofrer nenhum outro tipo de imprevisto, Senhor. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos equilíbrio, Senhor, dá-nos graça, Senhor Deus querido, para cuidarmos desta área tão importante nas nossas vidas. Meu Deus, meu amado Pai, e se alguns de nós, Senhor, já está viciado, Senhor, em algum estilo de vida prejudicial, Senhor, dê-nos graça hoje, nesta manhã, Senhor. Nos liberta, Senhor Deus, de todo vício que o nosso corpo, ele adquiriu, Senhor. Porque, Senhor, nós reconhecemos que existem alguns hábitos alimentares, que existem alguns hábitos na nossa vida que são totalmente nocivos, que estão nos destruindo, Senhor Deus, pela boca, que estão nos destruindo por aquilo que nós consumimos, que estão destruindo a nossa vida por aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Meu Deus, meu amado Pai, dá-nos graça hoje, Senhor, de sermos libertos, Senhor, da gordura, do açúcar, daquilo que é nocivo, Senhor Deus, à nossa saúde. Meu Deus, meu amado Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a termos uma alimentação equilibrada, dá-nos sabedoria e domínio próprio nesta área. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Senhor Deus, a termos um estilo de vida saudável. Ajuda-nos a descansarmos bem, Senhor. Ajuda-nos a nos exercitarmos, e isso juntamente com a nossa casa e com a nossa família, Senhor. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus, a criarmos novos hábitos, Senhor. E, Senhor, que o Senhor nos dê graça, Senhor, na nossa saúde. Meu Deus, meu amado Pai, se alguém aqui neste lugar tem sofrido fisicamente, se alguém neste lugar, Senhor, tem adquirido alguma espécie de vício que tem prejudicado a saúde, Deus, ajuda, dá o escape, toca hoje o nosso corpo, Senhor, toca hoje a nossa saúde, dá-nos força, dá-nos vigor, dá-nos saúde perfeita, dá-nos mais uma nova oportunidade, Senhor, de mudar a nossa vida, de ter a nossa vida transformada. Senhor, que o nosso corpo, ele não venha buscar o escape, Senhor, na má alimentação. Que o nosso corpo, Senhor, ele não venha buscar alívio, Senhor, meu Deus querido, no ócio, Senhor Deus, no sedentarismo, mas nos ajude, Senhor, a mudar os nossos hábitos, a termos hábitos saudáveis, que venha abençoar o nosso espírito, que venha abençoar a nossa alma, que venha abençoar o nosso corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos liberta hoje, Senhor, das urgências desta vida, nos liberta hoje das emergências do dia a dia, Senhor, e dá-nos um coração sábio, Senhor, dá-nos uma vida equilibrada, Senhor, que venha glorificar o Teu nome, Senhor, até mesmo, Senhor,
na hora das refeições. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.